Vamos então à nossa primeira pauta, porque em entrevista à CNN, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, informou que a vacinação contra a Covid-19 pode começar em dezembro ou em janeiro. De acordo com Pazuello, será necessário primeiro fechar o contrato do governo com a Pfizer e só depois a farmacêutica vai obter o registro para uso emergencial. Ainda segundo o ministro, 500 mil doses da vacina serão entregues em janeiro. Pazuello afirmou que o uso dessas doses da Pfizer em breve seria possível com autorização emergencial pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, o registro pode levar 60 dias. Além da possibilidade de autorização de uso emergencial, a Anvisa analisará os pedidos de registro que chegarem, de forma que o país já deverá ter doses entregues quando o aval definitivo for dado. Hoje a Anvisa aprovou a extensão do prazo de validade dos testes de Covid-19 estocados pelo governo federal, que estavam próximos à data de vencimento. A extensão vale por 4 meses a partir do vencimento original dos testes. Dessa forma, testes com validade para dezembro poderão ser usados até abril. Falando um pouco agora da Inglaterra, gente, que iniciou ontem a sua vacinação. A agência regulatória do Reino Unido anunciou que pessoas com histórico de reação alérgica significativa a vacinas, remédios ou alimentos não devem tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. 2 pacientes tiveram uma reação alérgica ao imunizante, mas, graças a Deus, passam bem. Thaís Oyama, você começa. Então, Paulo, vamos lá, muita coisa para falar, mas eu vou me deter mais aqui na história das declarações do ministro Pazuello, porque é importante dizer que essa afirmação do ministro da Saúde, o general Pazuello, de que a vacinação contra a Covid-19, a vacinação do governo federal, pode começar em dezembro ou janeiro, ela está baseada, ela está assentada em tantos Cs, tantas condicionantes que, evidentemente, ela não para em pé, mas não para de jeito nenhum em pé. Olha só, o general disse que isso vai acontecer, a vacinação pode começar em dezembro ou janeiro, se o governo federal fechar um acordo com a Pfizer, né? Ainda estão discutindo, estão com pressa, mas não fecharam ainda. Isso vai acontecer se a Pfizer obtiver o registro do uso emergencial da vacina. Também isso ainda não aconteceu e não vai acontecer tão cedo aqui, pelo menos. Se a Pfizer conseguir fazer a entrega para um país que chegou na última hora, como a gente já falou aqui, vários outros países, inclusive da América Latina, já fecharam esse acordo aí que o general Pazuello está tentando fechar, eles fecharam há muito tempo. Então, se a Pfizer conseguir entregar algumas doses antecipadas, aí o governo vai poder, de fato, começar a vacinação entre janeiro e fevereiro. Mas, como a gente viu, são tantas condicionantes, e são tão improváveis as condicionantes todas, que, de fato, essa afirmação não para de pé e, olha, chega a dar pena do general Pazuello, porque fica claro que ele foi pressionado por alguém para falar qualquer coisa, para apresentar um plano, para fazer qualquer promessa que fosse suficiente para acalmar as pessoas que já estão ficando nervosas e aflitas com essa inação do governo federal e também para acalmar os governadores que, muito justamente, também ficaram revoltados com a inação do governo federal em relação à campanha de vacinação e em relação também ao fato de o governador do estado de São Paulo, João Dória, ter ido com tanta sede ao pote para substituir, para ficar no vácuo, para entrar no vácuo, esse vácuo que o governo federal deixou, e para tomar a frente das campanhas de vacinação. Obviamente que os governadores não gostaram nada disso, porque passaram a ser cobrados nos seus próprios estados, pelas suas populações, por que ora bolas o governador João Dória está liderando uma campanha de vacinação e nós aqui vamos ficar sem vacina e o senhor, o governador do meu estado, não está fazendo nada. Então foi uma jogada ruim do governador João Dória, porque na tentativa de atropelar o presidente da República, que é o rival político dele em 2022, ele também atropelou os governadores, seus colegas, de quem ele também espera apoio caso ele de fato vá se candidatar. Então foi um erro de cálculo, um novo erro de cálculo do João Dória e que causou toda essa aflição, essa insatisfação entre os governadores. De qualquer maneira, o que aconteceu foi que o Ministério da Saúde, diante da reação dos governadores e da população,
o Ministério da Saúde e o governo federal ficaram nas cordas. E aí veio o general Pazuello, às pressas, de última hora, dizendo que ia anunciar um plano de imunização que, até há pouco tempo, todo mundo deve se lembrar, ele disse que não, que só anunciaria algum plano de imunização depois que a Anvisa viesse com a aprovação de alguma vacina. Só então ele anunciaria o plano, que estava quase pronto, mas que ele ia esperar a Anvisa. Isso foi dito pelo general Pazuello há poucas semanas, há poucos dias, na verdade. Hoje, no entanto, ele disse que ia apresentar hoje o plano de imunização, hoje mesmo, ao meio-dia. Passou meio-dia, passou 1 hora, passou 2 horas, passou 3 horas, e agora há pouco ele disse que não. Na verdade, não vai mais anunciar hoje, e na verdade só vai anunciar na semana que vem. É uma desmoralização completa, é uma autodesmoralização diária que ele mesmo se impinge, ele, o Ministério da Saúde e o governo federal. Não foi a única mudança de rumo, de opinião do general Pazuello. Por exemplo, antes, também há muito pouco tempo, ele dizia que a vacina da Pfizer era muito complicada, que o Brasil não podia comprar a vacina da Pfizer por causa das exigências de acondicionamento da vacina da Pfizer. Ela precisa estar acondicionada, ou pelo menos ser transportada, a menos 70 graus Celsius, 70 graus negativos. E daí o general falou que, infelizmente, por causa disso, ia ser muito difícil. Agora, não, subitamente esse problema não faz mais nenhum sentido, não é mais um problema, não é mais um impedimento, porque hoje o general falou nessa entrevista que você citou, Paulo, para a CNN, que o Brasil está negociando no gerúndio, né, sempre no gerúndio, tudo é no gerúndio, está negociando a compra, o acordo com a Pfizer e espera que ela adiante 500 mil doses já em janeiro. O que são 500 mil doses? Não é nada, não é nada. Ainda mais se a gente tem que dividir por 2, porque, como a gente sabe, são 2 doses necessárias para todas as vacinas praticamente. Então, são 250 mil pessoas atingidas e isso não é nada. Para que serve 500 mil doses? Talvez sirva só para o governo fazer foto bonita de idosos, de enfermeiros sendo vacinados e para não ficar atrás do arqui-inimigo que é o governador João Dória do estado de São Paulo. Em suma, então, tudo o que o pobre general Pazuello, que até gaguejava nessa entrevista, estava muito desconfortável, muito inseguro, muito hesitante, tudo o que ele falou, de tudo que ele falou, não sobra nada de concreto. Então, o governo não tem plano de imunização pronto, ele não tem seringa e ele não tem vacina. Tudo que ele tem é uma promessa de entrega entre janeiro e fevereiro de 15 milhões de doses de uma vacina que ainda vai ter que passar por novos testes porque deu aquele erro a vacina de Oxford, que foi a única que o governo comprou. Então, tudo que ele tem é isso, a promessa de uma vacina que tem problemas e que vai passar por novos testes. Ou seja, o governo federal não tem nada na mão. Essa é a verdade, infelizmente. Tomé. Thaís, eu já discordo bastante de você, né, e dessa sua colocação extremamente pessimista e sempre contra tudo que é feito pelo governo. E eu já tenho aqui um otimismo muito grande, eu acho que hoje é um dia de grande comemoração, até porque a colocação do ministro Pazuello, que não estava de maneira nenhuma gaguejando, não, ele é um general né, que passou aí por treinamentos, situações muito graves, e não vai ser um bate-papo com a imprensa que vai fazer um general estar tremendo numa entrevista. Mas as notícias boas são as seguintes. Primeiro ponto, a vacina da Pfizer, ela já foi comprada, 500 mil doses realmente são poucas, mas a Pfizer é uma empresa confiável, é uma empresa que conseguiu resolver o problema logístico que nós temos de entrega. Eu quero poder explicar um pouquinho qual é o problema logístico. Essa vacina, ela precisa estar em menos 70 graus Celsius para ser transportada até o Brasil, isso não é fácil. Depois de chegar no Brasil, ela tem que ir para todos os estados, e estando nos estados, ser distribuído para todo o sistema SUS, que é o nosso sistema de saúde. Além disso, nós temos um prazo de validade que é de 15 dias. Se esse prazo não for cumprido, a vacina vence. Então você tem 15 dias para receber a vacina e para poder estar começando a imunizar a população brasileira. Então isso foi resolvido junto com a Pfizer, foram aí vários meses de negociação em relação a isso. Isso não é fácil, nós estamos falando de um país que tem uma abrangência continental e não um país como o Reino Unido, como a França, como a Itália, que é um país que cabe dentro do estado de São Paulo. Isso é muito importante a gente salientar. Além dessa possibilidade, nós também temos a vacina já comprada de Oxford, né, junto com o grupo AstraZeneca, que é um grupo sério, que é financiado por muitos países do mundo, a qual o Brasil já empenhou mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, já foi pago desse valor empenhado quase 800 milhões de reais, então é mais uma opção. E nós temos ainda uma terceira opção, que é a vacina da Sinovac, que é a vacina chinesa, que já passou pela
primeira fase, pela segunda fase e agora está entrando numa terceira fase. Se essa vacina passar na terceira fase e tiver uma aprovação rápida da Anvisa, nós conseguiremos ter aqui no nosso país um número muito significativo de vacina para poder imunizar a nossa população. Então eu vejo luz no fim do túnel, eu vejo sim que o governo está trabalhando, eu acho que esse discurso de assustar a população, de falar mal do governo, está muito desgastante para todos nós, sabe? Nós precisamos colocar um voto de confiança e fazer o nosso papel. Eu acho que o papel do povo brasileiro é fazer com que a Anvisa faça um trabalho mais rápido do que ela está se propondo, porque ela diz que tem até 60 dias para poder fazer a avaliação, né, da segurança ou não da vacina. Eu acho que a Anvisa, agora, nós temos que acabar com essa politização. O presidente Bolsonaro, junto com, até um pedido que eu faço ao presidente Bolsonaro, junto ao governador do João Dória, que vocês parem com essa questão política e se preocupem com a população brasileira, que é o que a gente espera de vocês dois. Vocês têm que se entender em relação a isso. O povo fica, cada um indo com uma opinião sendo colocada, né, o que é o que a gente vai ouvindo, a imprensa de um lado fala mal, a outra fala bem e os dois não falam a mesma língua. Então eu vejo com muito bons olhos tudo isso e estou muito confiante que nós vamos sair dessa crise de saúde que nós temos sanitária o quanto antes e voltar, né, ao Brasil que nós tínhamos no começo do ano, um país de crescimento que cresce inclusive nesse momento em V e que vai continuar crescendo ano que vem. Thaís, eu já vi que você pediu, eu vou passar para o Mark, em seguida eu passo para você. Vai lá, Mark. Olha só, Paulo, acho que o importante, antes de mais nada, é recuperar o histórico, né? A gente vive essa guerra de narrativas, como bem falou o Tomé, e não dá importância aos fatos concretos. O concreto é que o Brasil tem um Plano Nacional de Vacinação, tem quase 50 anos. Um plano que foi criado lá em 73, logo depois que o Brasil conseguiu, de forma unida, eliminar a varíola. Ali se viu a importância da vacinação em massa e a gente conseguiu, então, implementar um Plano Nacional de Imunização que vem funcionando muito bem desde então, tem quase 50 anos, inclusive premiado internacionalmente. E as pessoas jogam tudo isso no lixo por causa da guerra política. Eu confio plenamente no Plano Nacional de Vacinação, é isso que os governadores foram pedir essa semana lá em Brasília, na reunião com o ministro, que o plano só funcione como sempre funcionou. A guerra de narrativas atrapalha e muito. E quero falar também aqui da importância da Anvisa, que tem sido desrespeitada frontalmente nessa discussão. Agora, tem aquela emenda lá do senador Anastasia de Minas Gerais, que se transformou em lei, a 14006, que foi aprovada em maio, e eu lembro aqui que na época, lá em maio, não se discutia a vacina tão ativamente como agora, e me parece que a famosa opção do legislador, que é o termo usado para interpretar as leis, né, que significa a real intenção da regra, não era blindar o Brasil da sua própria agência reguladora. É necessário bom senso, porque a discussão está politizada, né, mas eu não sou daqueles que acreditam em teoria da conspiração, nem de um lado, nem do outro. Eu confio na Anvisa, que existe há mais de 20 anos, até agora sempre deu pareceres técnicos e está fazendo uma discussão técnica. Eu não acredito que o corpo técnico da Anvisa vá se dobrar a general, a almirante ou a governador que quer acelerar o processo. O Tomé está certo quando diz que a gente tem que acelerar o máximo possível e tem que deixar os técnicos trabalharem. Não tem que ouvir Bolsonaro, não tem que ouvir João Dória. Tem que ouvir os técnicos da Anvisa, que eu tenho certeza farão um excelente trabalho, e quando outros países, né, como a Inglaterra, como o FDA dos Estados Unidos, como a própria China, começam a apresentar publicamente seus relatórios, isso também vai auxiliar a Anvisa a emitir o seu relatório o mais rápido possível. E temos que deixar essa discussão política de lado. O João Dória hoje, com essa postura agressiva enquanto governador, de dizer que os paulistas serão os primeiros a ser vacinados, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que os brasileiros fora de São Paulo têm uma segunda categoria, que esses têm que esperar quando São Paulo se resolver? Os outros governadores estão bastante incomodados, inclusive, com essa postura do João Dória, que tem aí dividido o país e fica provocando o governo federal. E o governo federal, da sua vez, fica respondendo a essas provocações. Nós precisamos repactuar o Brasil socialmente. E a vacinação pode ser esta oportunidade. Eu sou do time do Tomé, viu, Tomé? Sou otimista, acho que a gente tem muito o que avançar. Você, Thaís?
Eu fico contente que o Mark e o Tomé sejam otimistas, mas aqui a questão aqui não é de torcida, né, gente? A questão aqui é de análise e de notícia. Então, o que a gente vê é, infelizmente, isso não é motivo de comemoração para ninguém, porque estamos todos no mesmo barco, infelizmente, sob esse governo federal aí, que parece que está deixando o barco à deriva, e o que a gente vê é isso, um governo que até agora lidou muito mal com a gestão da campanha de vacinação e que a prova disso é o fato de que a gente não tem uma única perspectiva concreta de vacinação à vista. E por que a gente não tem? Porque, assim como o governo Bolsonaro desdenhou da pandemia, que era uma gripezinha, ele desdenhou também da necessidade da vacina. E tanto desdenhou que só apostou em uma única vacina. Como a gente já disse aqui, foi um dos únicos países da América Latina que fez isso. Todo mundo na América Latina, não estou falando de países ricos, países europeus, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando de América Latina. Foi, junto com o Uruguai, um dos únicos países que só comprou uma única vacina. Todos os outros apostaram em vários cavalos, até porque sempre houve a possibilidade de um deles dar uma tropeçada, como tropeçou a vacina da Oxford, desgraçadamente a única que a gente comprou, que o governo federal comprou. Então, não é uma questão de ser otimista ou pessimista, infelizmente. E, Tomé, eu vou ser obrigada a, de novo, fazer uma correção no ar aqui, porque eu já tinha te dito isso ontem. Na verdade, o governo federal ainda não comprou a vacina da Pfizer. Isso não é uma questão de opinião, isso é um fato. Ele ainda não comprou. Ele pode comprar e ele está com pressa de comprar, mas ainda não comprou, e isso não é uma opinião, isso é um fato. Mas, Thaís, a segunda vez que você me repete isso, eu vou te repetir mais uma vez. O governo federal assinou um memorando com a Pfizer no começo dessa semana e até o final da semana ele deve estar formalizando a compra. O que é um memorando? Né? Um memorando é uma intenção... Ele não assinou o memorando. Ele assinou o memorando, ele assinou o memorando sim, foi assinado. Bom, essa é a tua opinião, eu respeito a tua, eu tenho essa colocação. Não é opinião, meu bem. Então não está... Não é opinião. Está. Isso Olha, é um vamos fato, lá. é só você conferir, inclusive no Ministério da Saúde. Vamos fazer essa conferência então e a gente coloca nas nossas vezes mais tarde. Confundir o ouvinte. Não, você não está. A gente confunde um ouvinte quando a gente tenta passar para ele uma coisa que não é verdade. O Brasil não está à deriva. Não, a gente confunde o ouvinte quando a gente não checa as notícias, Tomé. Thaís, eu como homem elegante, eu vou deixar você falar para acabar, para eu seguir. Por favor, pode terminar e eu peço a sua compreensão, deixa eu falar. Posso falar? Eu vou só repetir, eu já disse... não era para eu falar? Não, por favor, você ficou quieta, falo eu. Você falou que ia ser elegante. Estou sendo, por favor. Eu só queria repetir que isso não é uma opinião, Tomé, isso é um fato. O governo pretende assinar neste final de semana um memorando, um acordo com a Pfizer, mas ele ainda não assinou e muito menos ele comprou. Ele ainda está em negociações, Tomé. Me desculpe, isso não é opinião, isso é um fato. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Posso terminar de falar? Posso terminar? Não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa. Comprar é uma coisa. Intenção de compra é bem outra. E eu estou falando isso, de novo, porque para o nosso ouvinte não engolir uma informação falsa, uma informação que não é verdadeira. Comprar, eu estou dizendo que há um memorando assinado. O governo não comprou. Vamos lá, eu mais uma vez vou colocar, não foi comprada a vacina, foi assinado um memorando com uma intenção de compra. Eu já falei isso aqui 20 vezes aqui, mas parece que você não quer entender. Mas vamos falar um pouquinho de colocar o Brasil à deriva, que é muito importante, né? O Brasil não está à deriva. Nós temos hoje um ministro da Economia que nós nos orgulhamos, que é o melhor ministro que esse país já sonhou em ter, que é o ministro Paulo Guedes. Foram as decisões do governo federal que conseguiram fazer com que a população menos favorecida pudesse passar isso aqui, nesse momento difícil que o mundo inteiro está passando, sem deixar de ter comida na sua mesa, né, com esse plano que foi passado pela frente. Nós temos um ministro da infraestrutura que é fantástico, que é o Tarcísio, que pegou todas as obras que foram roubadas e assaltadas nos 16 anos de PT que nós tivemos aqui no nosso país, que estavam paradas e que está levando água para a população do Nordeste. É este governo aqui que está dando esperança para a população. É este governo aqui que não tem um caso de corrupção em nenhum dos ministérios. Ao contrário dos governos passados, que estão com todos os seus ministros presos. A gente pode falar aqui inúmeros nomes que destruíram o país, que se utilizaram da simplicidade da população brasileira para poder passar em verdades para essa população simples, que não tem o que comer e que você consegue motivá-los dando cuscuz e ovo, que é o que acontece no Nordeste. O PT e a esquerda destruiu o Brasil, mentiu para a população, acabou com as nossas famílias, acabou com os nossos jovens nas escolas, passou pelos valores que nós não queremos mais no nosso país. Então o nosso país não está à deriva, o nosso país esteve à deriva, entregou um país destruído financeiramente, um país quebrado, um país com um bando de incompetente
que foi colocado em todas as esferas, um país inchado em todos os lados, com Petrobras assaltada, com todas as nossas outras empresas estatais assaltadas, com dinheiro que foi enviado para Cuba, que foi enviado para Venezuela, para esses ditadores lá que estão acabando com as suas populações, onde as pessoas passam fome e tem que comer cachorro, onde nós não temos nem nos supermercados água, sabão em pó, para que essa população possa sobreviver, que estão fugindo aqui para São Paulo, tentando sair dos seus países, porque a ditadura lá não permite que eles possam falar e se comunicar. É isso que colocou o país à deriva. Foi essa cabeça dessa esquerda que não produziu nada, que não gerou riqueza e quer distribuir as coisas sem trabalho, sem dedicação. Isso sim colocou o país à deriva. Eu estou cansado desse discurso de esquerda que fica falando mal de tudo que o presidente Bolsonaro faz. Claro que ele não é perfeito, não tenha dúvida, ele não pode ser perfeito, ele tem um monte de defeito, mas o Brasil depois é outro. Eu vou para Brasília nos últimos pelo menos 8 anos e eu vejo o nível das pessoas que estavam nos ministérios, um bando de incompetente, um bando de ladrão. Hoje nós não vemos mais isso. Nós vemos pessoas sérias, pessoas que largaram suas vidas privadas, pessoas bem-sucedidas, estão deixando suas famílias de lado para poder construir um novo Brasil. Okay, então não é verdade que o Brasil está à deriva. Eu discordo assim completamente. Eu te peço, por favor, pare de me corrigir, Thaís. Fale você o que você pensa, deixa eu falar o que eu então, penso e as pessoas vão avalizar. Para de dar informações erradas. Não, eu não estou dando informação errada. Você me corrigiu 3 vezes onde eu estou dizendo que não foram compradas as vacinas. Que as vacinas foram simplesmente assinado um memorando de intenção. Eu falei isso aqui ontem, estou falando hoje de novo. Muito obrigado. Vamos lá. Por favor, Mark. Na verdade, eu entendo a pressa da Thaís e também a questão do Tomé em explicar que há essa intenção de compra. E a gente tem que dar a informação correta também em dizer, Thaís, que o governo vem trabalhando para comprar a vacina. A informação é essa. O governo está trabalhando para comprar a vacina. Inclusive, publicamente, o ministro Pazuello disse aos governadores que todas as vacinas que tiverem eficácia e registro da Anvisa serão adquiridas. A fala dele, aspas dele, inclusive na reunião com os governadores. E essa coisa de vender que o Brasil está à deriva, que o Brasil não sabe como vai vacinar, também não é uma verdade. Veja, eu estou aqui com um site do Ministério da Saúde aberto, tem uma matéria do dia 1º desse mês, então há praticamente 10 dias. E tem lá, plano de vacinação contra a Covid prevê 4 fases. Então, só não há plano, como ele tem 4 fases, que prevê, inclusive, a compra, prevê os grupos de risco, prevê toda a organização sanitária necessária para fazer uma vacinação desse porte. Então, não é ser otimista, Thaís, é ver os fatos. Assim, a intenção clara de compra da vacina, assim, um plano já pré-desenhado e sendo requalificado e sendo aprimorado em parceria com os governadores e mais, assim, a vontade dos governadores, em sua maioria, em fazer esse trabalho em conjunto com o governo federal, ao contrário do que o governo do Estado de São Paulo vende, que só ele sabe vacinar, que só ele irá vacinar, que só ele, a partir de janeiro, dará vacina. Há uma vontade de unificação nacional. Não se trata de defender Bolsonaro, ou Pazuello, ou qualquer um do governo federal que seja. Se trata de uma vontade genuína dos governadores brasileiros em se alinhar ao governo federal e fazer esse trabalho de forma unificada. Vai lá, Thaís, para a gente fechar. Eu não quero insistir nesse assunto, mas ainda em respeito ao ouvinte, para que ele não consuma informações equivocadas, eu vou ser obrigada aqui a repetir, Tomé, que, abre aspas, isso aqui é do Ministério da Saúde. Os termos com a Pfizer já estão bem avançados e devem ser finalizados ainda no início desta semana, isso foi ontem, com a assinatura do memorando de intenção. O memorando não foi assinado, Tomé, e muito menos a compra foi feita. Tá? Eu só te corrigirei de novo quando você der uma informação errada. Eu teria um prazer em fazer isso. Aliás, não é meu trabalho. Muito bem, são 5 horas e 28 minutos. A gente vai para a primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1 e na volta tem mais.